aqui, começar a gravar, né? Hoje, eu não sei se, para quem não me conhece, boa noite, Maria Francisco, do Maranhão. Eu não sei, para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Silva, eu sou mentor de casamento. Muita gente pergunta, o que é isso, né? O que é ser mentor de casamento? Eu tento passar para vocês algumas experiências que eu tive nesses 34 anos de casado, 34 anos casado com a pastora Lila. Nós só temos ministério há 10 anos, mais ou menos, só 10 anos. A gente não sou pastor desde criança, nem de menino. Pelo contrário, eu sou ex-morador de rua, tive uma vida muito difícil. A pastora também passou por uma vida muito difícil, eu gosto sempre de falar a história dela. E ela que me ajudou muito, e eu já quero adiantar algumas coisas para vocês. Eu nunca fui um bom pai, nunca fui um bom marido. E por que eu estou hoje aqui falando sobre casamento? É o que eu mais falo aqui nas minhas redes sociais. Aliás, é a única coisa que eu falo sobre casamento. Casamento tem 3 pilares importantes: pilar espiritual, pilar emocional e o pilar financeiro. E eu digo para você assim, eu não sei como está a sua vida, mas a pergunta que eu sempre faço nas minhas lives é: como que está a sua vida hoje? Se você pudesse dar uma nota para a sua vida, se você pudesse dar uma nota de 1 a 5, 1 se ela estiver péssima, 3 se estiver mais ou menos e 5 se estiver boa. O que eu quero que você avalie? A tua vida espiritual, a tua vida emocional e a tua vida financeira. Como é que ela está? No geral. No geral. Se você está separado, sua vida não está muito boa. Porque ninguém separa porque quer. Vamos falar a verdade. Eu acho que ninguém casa assim pensando, não, vou casar e vou separar daqui uns dias. Ou não, vou casar, se não der certo eu largo. Acho que não. A maioria, todo mundo pensa quando casa, até porque casamento tem 3 fases, né? Casamento tem a fase da paixão, a fase da frustração e a fase da maturidade. A fase da paixão é aquela fase de filtro do Instagram. Aquela fase que potencializa as vantagens e neutraliza defeito. Ou seja, só vê coisa boa no outro. Coisa ruim não adianta nem ninguém falar, que você não vai entender. Você não vai aceitar, né? Então é a fase da paixão. Ela neutraliza tudo que é ruim e potencializa tudo que é bom. Se alguém falar para você, ó, não casa com esse fulano ou com essa fulana aí que vai dar BO, você nem dá ouvido, você não tá nem aí, porque literalmente a fase da paixão, ela nos cega, né? Aí vem a fase da frustração, que é o contrário. É onde você potencializa os defeitos, você começa a enxergar os defeitos do outro, você começa a enxergar os problemas do outro e começa a esquecer das vantagens, esquece de tudo que era bom. Você nem lembra mais quem é que você casou. Aquela paixão, aquele fogo parece que foi embora. Geralmente essa fase acontece ali por volta de 1 ano, 2 anos de casado. Acontece com todo mundo. É a fase da frustração. E se você conseguir passar essa fase, que eu vou dizer para você, a maioria não passa. De cada 10 casamentos, 6 fica na fase da frustração, que varia de 1 a 5 anos, acaba. O casamento acaba separando por vários motivos, é onde o risco da traição é maior, e acontece uma série de coisas. Às vezes nem é a traição, mas acaba separando. É a fase da frustração. Se você passar isso aí, você entra na fase da maturidade. A fase da maturidade é onde você reconhece as vantagens, ignora os defeitos e consegue viver junto até que a morte separe. Você conseguiu entender? Então, o casamento tem 3 fases: paixão, frustração, maturidade. Qual a fase que você está do teu casamento? Você está na fase 1, na fase 2, na fase 3? E se você pudesse dar uma nota para a sua vida, na sua vida emocional, que envolve casamento, família, na sua vida espiritual, que envolve as coisas de Deus, e na sua vida financeira, que é dinheiro, que é bens, que é patrimônio, como que tá? Se você pudesse dar uma nota hoje, como que você daria? Nota 1, se tivesse péssimo. No geral, tá tudo péssimo, pastor.
Nota 3 se tivesse mais ou menos. E nota 5 se tiver tudo às mil maravilhas. Dá sua nota aí para a gente começar a conversar. Para a gente começar. Eu vou te falar uma coisa. A Tereza já tocou um 3, tá mais ou menos. Tereza, eu vou te falar uma coisa. Se você tá no 3, você tá mais perto do 5 do que do 1. Ou você tá mais perto do 1 do que do 5? Eu vou te dar uma notícia ruim. Para baixo, todo santo ajuda. Infelizmente. Então, se você está no 3, você está mais perto do 1 do que do 5. Parece que não, mas é. É mais fácil fracassar do que subir. Mas não se preocupa não, hoje eu vou te dar algumas dicas aqui. E essas dicas vão te ajudar a mudar essa fase. A mudar essa fase. Mas é a realidade, viu? Não estou com brincadeira não. Inclusive eu quero falar para você assim, eu não falo sobre casamento, eu não estou aqui para dar opinião, né? Serve para namoro também, viu, o Lid? Serve para namoro. Para você que está 17 anos de casada, principalmente se a fase está 3, você está mais perto do 1 do que do 5. Eu não falo aqui com base no eu acho. Eu vou te falar uma coisa para você. Eu tenho estudado muito sobre casamento nos últimos anos. Eu tenho atendido centenas de casais, todo dia, 10, 15 casais, pessoas, principalmente mulheres, porque é interessante, eu não sei se vocês concordam comigo, de cada 100 pessoas que me preocupam, 98 é mulher. Parece que mulher quer salvar casamento. Parece que homem só vem me procurar quando ele levou chifre e está apaixonado. Caso contrário, não vem. A maioria de quem parece que está preocupado com o casamento são as mulheres. São as mulheres. Hoje eu acho aqui, viu, Tereza, depois se você ficar até o final dessa live, eu vou dar uma dica, eu vou dar dicas para vocês, eu vou te mostrar que é possível você restaurar a parte espiritual, a parte emocional e a parte financeira e salvar o teu casamento do jeito que eu salvei o meu, do jeito que várias pessoas que eu conheço salvaram. Não é curso, não é, digamos assim, consultoria, não tem nada a ver com isso, mas são algumas dicas, né, que eu vou te dar, uns princípios básicos para você começar a restaurar o teu casamento em 7 dias. Em 7 dias você já começa a mudar alguma coisa, aí você vê se você continua ou não. Não tem milagre, tá? Não tem milagre. Mas eu vou te ensinar. Você me fala teu problema e eu vou te dar a solução. Lígia, 6 anos de casado, um filho pequeno, e no período de 3 anos ele já saiu de casa 3 vezes, voltou para casa dos pais. É um casamento que está na frustração. Você está na fase da frustração e às vezes para sair dessa fase, a maioria não sai. A maioria não consegue sair da fase da frustração. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Boa noite, Kil. Tudo bem, querido? Mas eu vou dizer uma coisa para você. É possível. Para você que é homem, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu postei lá no meu Threads, né? Threads, não sei como é que é o nome como é que fala o nome daquele treco. É aquela rede social que não é Twitter, né? Que não é Twitter, mas é do Instagram lá. Threads, sei lá o nome daquilo. E eu estava falando hoje com o pessoal lá sobre um dos grandes problemas do casamento, que é adultério. Eu vou te dizer uma coisa para você. Adultério, ele deixa marcas no traidor, no traído, nos filhos e na família. Se tem algo que não vale a pena na vida de uma pessoa, principalmente você homem que está me ouvindo, é adultério. E a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre adultério, para você mudar a tua cabeça, porque é assim, ó. Paulo, a Bíblia nos dá alguma dica. Amor, pega para mim minha Bíblia que está ali em cima da mesinha, por favor, aquela Bíblia lá, aquela de papel. Ouviu, amor? E Paulo fala na Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, ele diz assim: sejamos irrepreensíveis de corpo, alma e espírito. Obrigado. Por que que ele fala para ser irrepreensíveis de corpo, alma e espírito? Porque nós precisamos alimentar o espírito, o corpo e a alma. E o mais importante que nós precisamos entender
é que uma traição, ela precisa ter algumas coisas disso. A traição, ela envolve espírito, corpo e alma. Então, por isso que ela destrói tanto, por isso que dói tanto, por isso que o estrago de uma traição é grande demais. Porque envolve espírito, corpo e alma, envolve tudo. Só que uma coisa que eu queria te falar é que lá em Romanos 12, o mesmo Paulo, ele fala assim, ó, não vos conformeis com os padrões desse mundo. E eu trabalho muito em relação a padrão, porque o padrão, ele destrói muitas pessoas. O que é padrão? Padrão é aquilo que a sociedade acha como normal, que a maioria faz e que às vezes prejudica. Vou dar um exemplo para você. Muita gente confunde maldições hereditárias com maldições genética e de comportamento. Por exemplo, a maldição hereditária, ela não existe para quem é crente, para quem é cristão. Se você é cristão, aceitou Jesus, Jesus levou todas as maldições no madeiro da cruz. Ele levou todas as suas maldições. Não precisa se preocupar que você não vai pagar pelo que seu pai ou a sua mãe pagou. Não existe, isso é Bíblia, correto? Só que tem a herança genética. Você não pode confundir maldição com herança. Maldição é uma coisa que passa de pai para filho, é geracional. A herança é aquilo que os pais deixam, que os avós deixam. E tem a herança genética e a herança comportamental. Por exemplo, a Tereza está dizendo aqui que falta maturidade da parte dele. Talvez ele tenha uma herança comportamental de um pai, de uma mãe, da sociedade, que faz com que o homem viva eternamente na quinta série. Você já ouviu falar isso? Que o homem nunca sai da quinta série? Por quê? Porque é uma herança de comportamento, não é maldição hereditária, é uma herança de comportamento. Então, a primeira, a herança hereditária, Cristo levou no madeiro. Se está em Cristo, você é uma nova criatura. Agora, a herança 2, que é a herança genética, quem cuida é o médico, é a medicina. Pastor, mas o que tem a ver genética com casamento? Vou dar um exemplo. Existe um problema genético de hormônio que destrói todo o casamento, tanto no homem quanto na mulher. Como assim destrói? Quando o homem, eu vou falar por mim, tá? Eu sempre uso eu mesmo para advogar em causa própria. E o meu casamento, uma vez, teve um ponto de rompimento. Eu olhava para a pastora, eu olhava para a Lila como mulher, e eu não sentia nada. Eu olhava para ela e nada era a mesma coisa. Eu não sentia nada por ela. Eu não tinha mais paixão, não tinha mais nada. Eu não tinha mais aquele desejo, não tinha mais nada. Isso começou a me incomodar. E eu fui para a internet. E foi aí que eu me viciei em pornografia na época. Você entendeu? Você ouviu o que eu disse? Sim, eu já fui viciado em pornografia. E isso fez um estrago estratosférico na minha vida. Na minha casa, na minha família, na minha esposa, no meu casamento. Mas por que foi? Porque era um problema, não estou justificando, eu estou explicando. Era um problema hormonal que eu tinha, que eu achava que eu não tinha paixão, e eu fui buscar esse hormônio, essa dopamina, em um lugar onde não devia. Então você tem que entender que herança genética, ela também é prejudicial no casamento, não é só a herança hereditária. E a herança de comportamento. O que é herança comportamental? Vou falar a verdade aqui, vou fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês sejam bem honestos comigo e com você mesmo. Quem está presente aqui e gostaria de ter o casamento... Aliás, para as mulheres eu pergunto, quem de vocês gostariam de estar casada com um homem igual ao seu pai? Qual a mulher que está aqui hoje nessa live, seja aqui no YouTube, seja aqui no TikTok ou aqui no Instagram, que gostaria de ter um marido como era teu pai? Quem é que está casado aí que gostaria de ter um casamento igual ao dos teus pais? Você tem uma referência? Ó, já disseram aqui, eu não, eu também não. É raro alguém ter. Você não tem referência. Por que você não tem referência? Porque a herança comportamental de um casamento na tua casa, na tua família, ela não é boa. E aí tem gente que chama isso de maldição hereditária. Não é maldição hereditária. É maldição de comportamento.
Por isso que Paulo fala lá em Romanos 12, não vos conformeis com os padrões desse mundo. Pastor, eu não estou conformando, eu não quero. Como que eu mudo? Renovação de mente. Como assim renovação de mente? Como assim renovação de mente? É você começar a não aceitar os padrões desse mundo. O que é normal hoje para um casamento, o que é normal para as pessoas fazerem, a liberdade que as pessoas têm. Você está entendendo? Então, como eu estava falando, como que começa, por exemplo, um adultério? Tem gente que tem como padrão, você já deve ter ouvido, que trair é falta de caráter. Olha só, você já ouviu ou não já ouviu isso? Olha que simples. Pastor, por que as pessoas traem? Porque não tem caráter. Olha só. Bom, aí eu venho na Bíblia e leio que tinha um homem, segundo o coração de Deus, e ele traiu. Esse homem não tinha caráter. Aí eu olho aqui, homens que tiveram problemas. Eu vou lá no início, Abraão, caiu. Bom, mas Abraão era o pai da fé. Aí eu vejo Jacó, que lutou com o anjo, trocou soco com o anjo, caiu. Aí eu vejo mais um pouco um homem o mais forte do mundo, Sansão, caiu. Aí eu passo mais um pouco e eu vejo um homem como Davi, segundo o coração de Deus, caiu. Não, peraí. Aí eu olho outro que era o homem mais sábio do mundo, Salomão, caiu. Aí eu te pergunto, será que trair é só falta de caráter? Eu queria te deixar claro que toda traição ela acontece devido aos padrões do mundo. Como assim, pastor? Toda traição começa quando você cria ou gera ou permite que uma oportunidade seja criada. Então anota aí. Toda traição, eu vou te ensinar a identificar uma traição antes dela acontecer. Fechou? Eu vou te ensinar antes dela acontecer. E eu estou usando a Bíblia, mas isso aqui não é religioso, não. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui é comportamento. Como que eu faço para identificar? Toda traição acontece quando há uma oportunidade. Eu posso ter uma oportunidade para trair, você que está me ouvindo, inclusive você que bate no peito dizendo que nunca trai, que jamais trairia, que traição é falta de caráter. Você está sujeito a trair. Você está sujeito, mas em nome de Jesus hoje, você vai sair daqui com conhecimento. Pastor, mas como assim o conhecimento? Olha que importância. A Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E hoje eu estou aqui para te dar o conhecimento. Para te mostrar para você que uma traição, ela tem um passo, um processo. Toda traição passa por isso, toda. É raro uma traição não passar por isso. Se você identificar no começo, você evita lá na frente. Como que começa? Uma oportunidade. Eu vou criar uma oportunidade, vou lá e vou curtir a foto. Eu vou pegar aqui, gente, eu estou só usando como exemplo, tá? Eu vou pegar aqui a Ágata, que está aqui nos assistindo, e vou lá no perfil dela e curto uma foto dela. Eu estou criando uma oportunidade. Aí a Ágata precisa aceitar que essa oportunidade seja criada e através dessa simples curtida que eu dei numa foto da Ágata, ela me responde ou com outra curtida ou com um comentário. Nós criamos uma oportunidade e nesse momento, nem eu e nem ela tá nem pensando em nada. Não vai falar que eu fiz isso pensando, e tem um detalhe, se o seu marido curtiu uma foto, ou a tua mulher curtiu uma foto e você falar, vai dizer, me respeita? Eu sou pastor? Onde já se viu, eu curti porque a moça fez um negócio lá que eu gostei, mas eu não tenho intenção, eu nem conheço ela. E é perigoso ainda soltar aquela velha frase, né? Se a minha mulher começar a insistir muito, eu falo, você tá louca? Falou, você tá louca, tem culpa no cartório. Falou, você tá louca, tem culpa no cartório. Pode ter certeza. Te chamou de louca? Corre. Porque tem culpa no cartório. Tem angu nesse caroço, ou caroço nesse angu, do jeito que você precisar. Você está entendendo? Então eu criei uma oportunidade. Ela aceitou. Quando ela aceita, isso pode ser uma curtida, um comentário, uma carona despretensiosa. Eu estou criando oportunidade. Amizade com mulher, amizade com homem, a mulher ter amizade com o homem ter amizade com mulher. Não tem nada demais. Só está criando uma oportunidade
para um adultério lá na frente. Ei, Davi era para estar na guerra. Aí ele não foi. Ele criou uma oportunidade do ócio e foi passear no terraço. E ele passeando lá no terraço, ele viu Betseba. E ele olhou Betseba tomando banho, muito provavelmente que Betseba correspondeu. Porque senão não teria acontecido. Já viu aquela história, quando um não quer, dois não briga? Você já viu aquela história? Quando um não quer, dois não briga? Betseba correspondeu. E eles começou ali um flerte inocente. Entre aspas. E quando pensou que não, foi para o próximo passo. Então vamos lá? Eu estou no passo da oportunidade. Eu peguei a Ágata, curti a foto dela. Desculpa, Ágata, estou só usando como exemplo, tá? E essa oportunidade criou uma proximidade. Eu trouxe a Ágata para o meu meio, para a minha bolha, para a minha vida. E trazer para o meio, criar essa proximidade, eu posso criar dando uma carona, eu posso criar fazendo um elogio para você. Eu vou lá no teu perfil, eu vou lá no perfil da Rutilene e faço um elogio sincero para ela, bem moralista. E a gente começa a criar uma proximidade. Se a proximidade acontece, vem o próximo passo, que chama intimidade. Quando você cria oportunidade, gera proximidade, aí você cria intimidade com a pessoa. O que é intimidade? A gente começa a conversar, começa a falar coisas um do outro. Eu começo a reclamar da Lila, porque a Lila vai ter dia que a Lila vai me encher os pacová, porque vai. E aí eu conto para a Rutilene, e a Rutilene vai falar assim, nossa, pastor, como que sua mulher tem coragem de fazer isso com o senhor? E aí eu já começo igual um pavão. Minha mulher não me elogia, ela elogiou. Aí eu vou criando, eu vou criando, eu vou criando, eu vou criando. Porque tem uma coisa, se tem uma coisa na vida de um homem que é grande, chama-se ego. Anota aí. Anota. Chama-se ego. Aí ele recebe um elogio lá da Rutilene. A Ágata diz para mim que os meus cabelos brancos são bonitos. Eu falo, não, mas eu sou velho. Eu sou um velho. Ela fala, que nada, pastor. Que nada. Tem muito novinho aí que perde pro senhor. Aí eu peço para acabar, aí eu fico doido. Aí eu fico louco, meu Deus do céu. Nossa, eu sou melhor porque muito... É sério. É assim que acontece. E aí nós criamos uma intimidade. Olha onde começou. Na oportunidade, criada ou permitida, geramos uma intimidade, uma proximidade, não tem nada íntimo aí, uma proximidade, e de repente eu estou íntimo, é minha amiga. E se alguém falar alguma coisa, me respeita que eu sou pastor, eu sou pai de família, eu tenho idade para ser o pai dela. Olha a minha idade, olha a dela, jamais me respeita. Eu vou falar assim. Não é assim? Você já ouviu isso? Já ouviram? Vocês já ouviram isso? Vocês estão concordando ou não comigo? Está todo mundo em silêncio aí? Dê tap-tap na tela, digita sim ou não. Boa noite, Gesiane. Cara, eu abri um monte de brecha para depois, quando... Olha só. Oportunidade, proximidade, intimidade. Você sabe qual que é o próximo passo? Desejo. E aí? Aí não adianta, cara. Aí o homem e a mulher, isso vale para o homem e para a mulher. Quando desperta o desejo, deixa eu te explicar uma coisa para você. Existe coisa que a gente quer, existe coisa que a gente precisa e existe coisa que a gente deseja. Eu vou te explicar. Tudo eu quero, mas se o preço não for alto, eu não quero não. Todo mundo quer ganhar na Mega Sena, mas pouca gente joga. Mas querer ganhar todo mundo quer. Eu quero um grande emprego, mas estudar que é balneca. Eu quero viajar, mas eu não me esforço. Eu quero mudar de vida. Querer todo mundo quer. Querer é barato, querer é carne de vaca. Tem coisas que eu preciso e eu vou atrás. Eu preciso, opa, então eu vou me esforçar. Eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso pagar minha luz, eu preciso pagar minha água, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo. O que eu vou fazer? Eu vou me esforçar.
Agora, tem coisas que eu desejo. E quando eu desejo, você fica cego. Sério, homem e mulher. Se desejar, fica cego. Quer que eu te fale uma coisa? Pastor não tá nem aí para o ministério, não tá nem aí para a esposa, não tá nem aí para filhos, não tá nem aí para empresa, não tá nem aí para poder, não tá nem aí para nada. Porque no desejo, minha querida, tá cego. Só que esse desejo não surge assim, ó. Aí você que é casada ou casado vai falar assim, do nada ele foi embora com a amante, do nada ele me traiu. Não existe acidente, trair não é acidente. Trair é premeditado, mesmo que inconsciente. Por isso que Oséias 4 falou assim, o meu povo padece por autoconhecimento. Eu garanto que ninguém pregou para você, ninguém te ensinou isso lá na igreja. Está aqui na Bíblia, está aqui, fugir da aparência do mal. Eu tinha que ter fugido da aparência. O que era aparência? O aparência não é quando eu já estou com desejo, porque no desejo eu não vejo mal. E muitos depois que acontece, o que ele fala? Meu Deus, o que eu fiz? Já foi. Tem uns que falam assim, eu já fiz mesmo, agora que se dane. E eu vou entrar e vou tomar porre. Já tá sujo, vou sujar mais. Já tô sujo, vou lambuzar. Tem uns que faz assim, tem uns que faz, meu Deus, o que eu fiz? Aí tenta pedir perdão. Só que eu vou te dizer uma coisa. Um casamento aonde tem traição nunca mais será mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Nem se Deus descer da terra vai ser a mesma coisa. Não vai. Você pode até viver, pode até perdoar, pode até mudar de comportamento, mas nunca mais. O casamento ele vai deixar marca. Ele vai deixar marca no traído, no traidor, nos filhos, na família e em quem conhece. Está disposto? Pastor, quer dizer que não é para perdoar? Não estou dizendo isso. Eu fui perdoado de um adultério. Chupa essa manga. Chupa aí. Chupa essa manga. Eu fui perdoado. Eu já adulterei quando eu tinha 20 anos de casado. Faz 15 anos. Eu adulterei. Todo esse processo que eu estou te falando, eu passei por ele. Então, além de estudo, além de bancos de faculdade, além dos livros que eu li, além da Bíblia que eu li, eu vou te falar uma coisa para você. Eu vivi na pele isso, cara. E eu pago até hoje. É caro. É caro. Até hoje eu pago. Você está entendendo? Você está entendendo? Então eu vou te dizer uma coisa para você. Você precisa renovar a tua mente. Você precisa aprender sobre casamento. Você não tem referência de casamento. Você não teve pai para te ensinar. Você não teve mãe para te ensinar. Você não teve ninguém. E eu decidi te ensinar tudo sobre casamento. Eu estou aqui para isso. A missão do casamento é um meu ministério e da pastora Lila. Ela com as experiências dela, eu com as minhas, ela com o estudo dela, eu com os meus estudos. Juntamos o nosso ministério e nós estamos aqui para te ensinar, para te orientar. Porque a gente tem visto por aí que o casamento não tem valido mais nada. A igreja está cheia de gente no segundo casamento, no adultério, na pornografia, separando, no divórcio. E isso não é normal. Para cristão não, gente. Se você é cristão e o seu casamento está no inferno, tem algo errado. E não adianta colocar a culpa no capeta. Não adianta você colocar a culpa no capeta, porque às vezes o capeta ele nem chega perto de você, porque se ele chegar ele vai ter problema. Essa é a verdade. É possível salvar um casamento? É, mas não é fácil. Não é só com um conselho, não é só com uma live, não é só lendo um livrinho. Não, é muito mais complicado, mas é possível e você viver bem. As marcas fica, mas não dói. A marca fica, mas ela só serve para te lembrar que você não tem que vacilar mais. Você está entendendo? Ai, mas meu marido me traiu. Existe um processo que você precisa entender. Tem um detalhe. Eu vou falar uma coisa que talvez você não goste. Deus cura, restaura ou liberta. Tem casamento que o divórcio é uma libertação. Quando eu falo isso, a maioria das pessoas me criticam. Mas é verdade. Tem casamento que a maioria é libertação. Agora, tem casamento que é para restauração. Não adianta você tentar restaurar um casamento que é para libertação. Não adianta. Você só vai arrumar um problema.
Você só vai. Aí é que tá. Você sabe por que que tudo isso aconteceu com você? Porque você não conhece isso aqui. Ó. Não, pastor, eu conheço, sou crente há 20 anos. Ok, você conhece, né? Ok. Só que conhecer a Bíblia inteira, de capa a capa, até o diabo conhece. A maioria, você acha que conhecer a Bíblia impede de traição? Tem pastor que adultera. E eu ainda tenho uma desculpa de dizer que quando aconteceu comigo eu não era crente. Posso usar essa desculpa? Posso, não era pastor. Crente eu era, mas não era pastor. Posso usar essa desculpa, que é só uma desculpa, mas tem pastor que conhece a Bíblia de capa a capa. E acontece. Por quê? Porque não é só conhecer, meu filho. Conhecer é saber o que tem aqui. Você precisa ter discernimento. Pastor, o que é discernimento? É você saber o que está aqui, o que serve para você. O que tem coisas que está aqui que serve para mim, mas não serve para você. Tem coisa que está aqui, ela serve para você, mas não serve para mim. Como que eu sei? Através do discernimento. Então, pastor, se eu tiver o conhecimento e o discernimento, tá bom? Também não. Porque falta mais uma coisa. A sabedoria de Deus para você colocar em prática o conhecimento que você discerniu na tua vida. E eu quero te ensinar sobre qual conhecimento é para o teu casamento, como você vai discernir o que é para você e como você vai buscar a sabedoria de Deus para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Você está entendendo? Eu vou te ensinar a identificar se o teu casamento é para libertação ou é para restauração. Independente. Se você foi traído ou traída, não tente restaurar teu casamento, não tente separar, não tente fazer nada antes de se curar. Por isso que você faz tanta besteira. Você não está numa condição de decidir nada, você está ferido, você está machucada, você está sem noção. Pastor, alguém pode mudar? Bom, eu vou te contar o poder de Deus aqui para você entender. Será que Deus muda alguém? Vamos ver? Vamos lá. Eu nasci de uma gravidez indesejada. A minha mãe se envolveu com um cara rico. Ela era da roça, lá no interior do Goiás. Uma menina de 16 anos. Por que eu falo menina? Porque naquela época, quem tinha 16 anos era menina. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada. Hoje, 16 anos pode até ser mulher, mas naquela época era menina mesmo, burrinha. Se envolveu com um cara rico, engravidou. Ele meteu o pé nela. Quando ela apareceu barriga, os pais dela expulsou ela de casa. Eu nasci numa calçada, na rua. E quando eu nasci, a minha mãe me deu por primeiro carroceiro que passou. Inclusive, meu nome, Antônio, é em homenagem a esse carroceiro. Foi ele que colocou o nome em mim. E eu vivi na rua, eu vivi com ele. Esse carroceiro era um homem muito bom. Ele me pegou, eu e a minha mãe, levou para a casa dele. A minha mãe cuidou, ele falou, pode ir embora, vai arrumar um serviço, vai conseguir alguma coisa. O dia que você voltar, quiser voltar, você volta e busca que seu filho está aqui. Com 6 anos, minha mãe me buscou. Minha mãe tinha arrumado um marido, era meu padrasto. Eu não dei certo com o padrasto. Com 10 anos, eu fugi de casa e fui morar na rua. Morei até os 16 na droga, na prostituição. Eu vou te contar minha vida até os 20 e poucos anos. Droga, prostituição, mundão mesmo, perdido. Olha o que Jesus fez comigo. Olha onde eu estou hoje. Será que Jesus busca, cura? Será que Jesus restaura? Aí você fala assim, mas e a sua esposa, a Lila? Ela foi abusada sexualmente quando tinha 15 anos. 15. E a pessoa que abusou da Lila era do círculo familiar, era do meio ali. E quando abusou dela, ameaçou. Se você contar para o pai e para sua mãe, eu mato você, teu pai e a tua mãe. Ela é uma menina de 15 anos, ficou com medo. Não contou, chegou em casa toda rasgada e ensanguentada. O pai e a mãe perguntou, o que aconteceu? Ela falou, não sou mais crente. Porque a Lila era filha de cristão. Eu não sou mais crente. Então o que você fez? Quem foi que fez isso com você? Eu não posso falar. Eu não posso falar quem fez isso comigo. Aí ela falou, não, então se você não quer falar, que você está aprontando, por certo é homem casado. Ela falou, foi homem casado, para não falar. Com medo do cara fazer algum mal para ela. Eles expulsaram ela de casa.
E ela foi para a rua, para a prostituição. O que você acha que uma mulher de 15 anos, uma menina de 15 anos expulsa de casa, vai para onde? Para onde você acha que ela vai? Quem que você acha que vai amparar uma menina de 15 anos na rua? Quem você acha? Diz aí. Quem que você acha que vai amparar? Ela foi para as drogas, para a prostituição, para o mesmo lugar que eu fui. Olha o que Deus fez com a gente. Deixa eu te contar bem rapidinho. Deus pegou um drogado, uma prostituta, uniu. Hoje são 16 filhos, 27 netos, 2 bisnetos. Deus restaura ou não restaura? Deus cura ou não cura? Deus liberta ou não liberta? Liberta, cura e restaura. Mas vocês têm que estar disponível e estar preparada. Você precisa ter o conhecimento, o discernimento e a sabedoria. Porque se você tiver, você pode ter certeza que o fardo é leve, o jugo é suave. Vim a ele, o pobre, o cansado, o aflito, e ele vos alivia. Eu não sei qual que é o teu problema, eu não sei o que está acontecendo no teu casamento. Se você perguntar para mim, tem jeito, pastor? Tem. Para Deus nada é impossível. Tem jeito, para tudo tem jeito. Eu não sei como que você está, mas eu não sei o jeito que Deus quer fazer para você. Eu não sei se Deus... Uma coisa é certa, Deus quer te curar, mas você tem que permitir a cura. Entenda uma coisa, eu estou com doença, se eu não for para o médico, eu vou morrer. Se eu não tomar remédio, eu vou morrer. O remédio, às vezes, é amargo. O problema é que você não quer o remédio, você não quer o médico que quer que Deus cura. O problema é que o cristão, às vezes ele fala assim, eu queria que Deus me abençoasse para me dar uma casa. E ele cruza os braços e quer que Deus manda o tijolo, a areia, o cimento e os anjos para pedreiro. E isso não vai acontecer. Você precisa entender como Deus funciona. Ei, talvez você seja como Jó. Reto, justo, fiel, temente a Deus, mas só conhece a Deus de ouvir falar. Você já parou para pensar nisso? Jó era um homem reto, justo, fiel, totalmente temente a Deus, mas só conhecia a Deus de ouvir falar. Se você está orando e a tua vida não mudou, você é igual Jó. Se você ora e Deus não escuta e não vem de encontro com a tua necessidade, tem alguma coisa errada. Porque a palavra diz, oreis e não obedeceis, não são atendidos porque pedis mal. A Bíblia diz, Jó era justo, reto, fiel e se desviava do mal, mas não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Tanto que na prova de Jó, ele disse, eu conhecia a Deus e ouvi falar, e hoje eu conheço de todo o meu coração. Quando Jó entendeu que precisava conhecer a Deus, a prova de Jó acabou. Lê a Bíblia, está lá. Está lá. Deus pode vir a teu encontro. Deus pode tirar seus filhos da droga, como Ele me tirou. Ele pode restaurar, tirar uma menina da prostituição e transformar ela numa mãe de família. Você está entendendo? O próprio Deus, Kézia, testemunhou o que era Jó. E o próprio Jó diz que não conhecia o Deus que testemunhou a favor dele. Lê lá o livro, por favor, e aí você entende. Então, o que eu quero dizer para você? Você está disposto? Você está disposta a mudar a tua vida? Eu vou fazer a pergunta de novo. Como que está a sua vida espiritual? Você ora, o céu desce? Se quando você ora para o teu casamento, as coisas acontecem? Ou não? Porque tem mulheres que falam assim, eu estou orando para o meu marido, tem 10 anos e agora ele foi embora com a amante. Que oração é essa? Não é por muito falar que você será atendido. Será que você está preparada para receber uma oração? Será que se Deus te der o que você quer, ao invés de te ajudar, Ele não vai te atrapalhar? Ele não vai destruir a tua vida? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu morava num bairro, e era um bairro assim, cheio
de Pirambeira, era tudo asfaltado, mas tinha umas ladeiras grandonas. E a minha filha Sara, uma filha obediente, uma filha que me respeitava, que me honra, não é respeitava, que me respeita. Mas na época ela era nova, ela devia ter uns 18 anos, não lembro bem de idade, mas mais ou menos isso, 17 anos, sei lá. E ela me pediu um long. Você sabe o que é long? Aquele skate grandão, aquele skate bem grande. Ela me pediu um skate. Tinha 15 anos, né, amor? Ela tinha 15 anos. Só que ela era uma filha tão obediente, só que quando ela me pediu o skate, eu falei, cara, ela vai andar nessas ruas, ela vai morrer embaixo de um carro. Essas ladeiras aqui, ela vai se machucar, eu não vou dar para ela esse skate. Eu tinha condição de dar. Falei, eu não vou dar. Mas aí ela começou a ficar triste, ela começou a pedir, a própria mãe falou, nossa, filho, o que adianta ser uma boa filha com você, se quando pede um presentinho você não dá? Eu fui e comprei o long para ela. 3 dias depois, ela caiu naquela pirambeira, desse lado aqui dela, assim, a coxa dela, o ombro dela, a barriga, tudo. Ela tem marca até hoje, ficou couro, arrancou o couro, ficou na carne viva. O que eu quero te dizer com isso? Tem coisas que você não está pronta para receber de Deus, é por isso que Ele não ouve a sua oração. Está escrito aqui, não, Deus não te atende porque você pede mal, você ora mal. Você quer aprender a orar? Você quer aprender? Você quer entender como restaurar o teu casamento? Deixa eu te explicar uma coisa para você que talvez ninguém nunca te ensinou. E eu vou te ensinar hoje. Eu já acompanhei centenas de casais. Esposa na jornada de restaurar casamento, através de conhecimento certo, discernimento, para saber o que cada um precisa. Cada casamento é único, não tem uma receita para todo mundo. Tem gente que, quando eu falo aqui, ele corre lá no meu privado e fala, pastor, ele coloca um jornal, minha vida está assim, está assim, está assim, me dá um conselho. Gente, um conselho não resolve casamento. Uma dica é um processo. Você consegue entender isso? Você precisa, primeiro, cura. Sem cura, você não restaura. Eu já vi casamento restaurado sem cura que virou um inferno. Tem mulher que restaura, o marido perdoa, pede perdão, ela vai tentando, só que na hora de ir para a cama, ela tem nojo, porque ela lembra daquilo. Ela não consegue. Você consegue me entender? Se você não se curar, para ter dinheiro, você precisa estar curada. Para ter um emocional controlado, você precisa estar curado. E qual que é essas dores? De repente você tem coisas geracionais. De repente você tem coisa genética, herança genética do teu pai e da tua mãe. Herança de comportamento do teu pai e da tua mãe. De repente você tem coisas que você foi machucada pelo teu marido a vida inteira. E agora você quer resolver isso, quer que Deus faça assim, ó, um milagre. Deus não vai te dar o long. Ele é mais, ele sabe, ele conhece. Eu tinha desconfiança que a Sara ia cair, mas eu pensei, vai que ela não cai, mas Deus tem certeza que você vai cair. Você está entendendo? Se você não se curar primeiro, você não vai conseguir nenhum outro relacionamento. Você vai levar essa dor, essa marca, esses demônios. Eu vou te contar uma coisa para você. Tem mulheres que estão casadas e o marido tem um amante. Aí esse marido transa lá fora com tudo quanto é tipo de tais, tudo quanto é tipo de demônio para dentro da casa dela. Como que Deus vai te ouvir desse jeito? Me explica. Me explica. Como? Por isso, mas se você chegou até aqui, se você está aqui nessa live até agora, né? Eu sei que se você está aqui até agora, é porque você já está cansada. No fundo da tua alma você está cansada. Às vezes você está exausto de ter que se anular para manter um casamento que no fundo você não tem. Aqui eu tenho certeza que está assim, ó, de viúva de marido vivo. O mundo está assim, ó, de viúvo, de mulher viva, de esposa viva. Isso não é vida, meus filhos. Isso não é vida. Tem muito homem viúvo de mulher viva e tem muita mulher viúva de marido vivo. E tem muito filho órfão de pai vivo. Cansada, exausta, se anulando. Às vezes sente que está carregando sozinho o peso da responsabilidade, do casamento, de filhos e até do outro.
A exaustão de dormir e acordar na dúvida se realmente vale a pena. Quantas vezes você se perguntou, será que vale a pena o que eu estou passando? Se você é crente, principalmente, você deve estar perguntando, porque eu já me perguntei, será que vale a pena? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Será que vale a pena viver essa vida? Será que vale a pena não ter amor, não ser amado, não ser desejado, não ter um elogio, não ter paz, não ter respeito? Será que vale a pena trabalhar tanto? E o pior, depois de velho, ou um pouco mais de idade, não vou nem dizer velho, velho é eu. De repente, só um pouco de idade, você se pergunta todo dia, eu tenho a solução para você. Só que não é um conselho. Só que não é uma palavra, não é um culto. Cara, você vai na igreja. Tem uma música que diz assim: não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Você vai na igreja, você ora, você jejua, você lê a Bíblia e nada resolve, porque não é só isso. Nós somos dotados, 1 Tessalonicenses 5:23, perdão. Dotado de corpo, alma e espírito. Quando você vai na igreja, ora, jejua, você está alimentando o espírito. Entenda uma coisa, o teu espírito, o espírito de um ateu, o espírito de um macumbeiro, o espírito de um perverso, quando ele morrer, volta para Deus. O que vai salvar a tua alma, a dor que você está na alma, a dor da traição reflete na alma, não é no espírito, não. A dor que você tem na alma, a agonia, a ânsia. Davi ora assim: Senhor, esquadrinha o meu coração, porque a dor que aflige a minha alma. Você está entendendo? Eu quero te falar duas coisas. A primeira é que você não está sozinho. Todo dia eu atendo uma centena de casais desse jeito. Exatamente assim como você está. A segunda que eu quero te dizer é, pode acreditar, a culpa não é sua. A primeira coisa que você tem que parar de achar que você tem culpa de uma traição. Ei, ninguém tem culpa de ser traído. A culpa é total do traidor. Você não tem culpa de estar nessa vida, você não tem culpa. Você pode ter permitido esse sofrimento porque você está aceitando. Mas você não tem culpa. Você se dedica, ora, jejua, vai à igreja, tenta e parece que nada muda. É assim ou não é? Tem alguém aí assim, gente? De repente eu estou conversando borracha. Tem alguém nessa situação? Ora, jejua, guarda a palavra, é temente a Deus e a vida está... Vou nem falar aqui, porque senão a live cai. Tem alguém aí assim? Tem. 99% ideia. A grande maioria das mulheres casadas estão vivendo isso. E aí, culpa a Deus, abandona a igreja achando que vai resolver, não vai resolver. Aí que piora. Às vezes você tem a melhor da intenção para restaurar teu casamento. Eu vou falar a verdade, a grande maioria dos homens, pela minha experiência, tá nem aí. Sério. É difícil um homem vir procurar e falar, vem, mas é raro. Pastor, eu quero salvar o meu casamento. A maioria é mulher. Você pode ter certeza que é só você que está procurando a cura e a restauração. E eu vou te dizer uma coisa. E é você que pode salvar tudo isso, né? Eu sei que você já tem peso demais, eu sei que você já tem responsabilidade demais. Mas não é pelo bem do outro, é pelo seu próprio bem. Se tiver filhos, pelo bem dos seus filhos. Mas principalmente pelo bem de você. Se você está aí agora pensando em acabar com o seu casamento, antes de você tomar qualquer decisão, me chama no privado. Vem aqui no TikTok, vai lá no Instagram, eu vou te jogar na academia, eu vou conversar com você, eu tenho uma solução para você. Pastor, você cobra para dar mentoria? Não, você só compra meus livros. Porque você vai precisar deles. Porque sem livros você não vai conseguir. Entenda uma coisa, é igual você entrar numa escola. Se você não tiver livros, não tem como você aprender. Eu vou te ensinar passo a passo, começando pela cura interior. Eu vou te mostrar para você que é possível você tirar essa dor, você arrancar essa angústia, essa desconfiança, esse medo, essa falta de amor próprio que você tem, a dependência emocional, porque de repente você está ainda porque você está dependente, você não consegue largar, você olha, você não gosta, você não quer, mas você não consegue ir embora. Você entendeu?
é capaz. Me chama, eu te ajudo. E não vou... Ah, pastor, os seus livros é muito caro. Moço, se você comprar tudo, não passa... Eu tenho 10 livros. Se você comprar os 10, não dá 150. Você acha 150 reais muito dinheiro para você investir num casamento? Para salvar? Pastor, e se eu comprar 2 ou 3 livros seus e não resolver o meu problema? Me devolve o livro que eu te devolvo o dinheiro. Às vezes você está agoniado, às vezes você não consegue nem ter paz, porque você está vigiando o indivíduo. Você está olhando no celular, você está olhando, você está com medo. Se ele sair, você quer saber onde está. Gente, você vive numa vida de desgraça, numa vida de cão. Isso não é vida, não. Isso não é vida. Você quer essa vida para você. Mas é simples de explicar. A Bíblia já dá o reto aqui, ó, Dida. Esse mundo jaz do maligno. Ponto. Não precisa mais nenhuma explicação. Olha a dor da Maria Aparecida. Sou viúva, mas fui traída a vida inteira. Você está doido, gente? O que você deve ter de dor, de desespero, de agonia. E eu vou te falar. O que você tem menos que fazer agora é orar. Que você já orou igual, você deve estar calo no joelho. Você deve estar com calo no joelho e não resolve. Ei, a palavra de Deus, ela diz assim, ó. Estando alguém entre vós doente, chamei o presbítero da igreja. A oração da fé curará o doente. E se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Por que não diz assim, ei, se você está doente, ora. E essa doença pode ser física, pode ser espiritual. Uma pessoa traída. Uma pessoa enganada, uma pessoa humilhada, você querendo ou não, me desculpe. Se você não concorda, tudo bem, mas na minha opinião, agora é minha opinião, não vou falar de Bíblia não, vou falar de mim. Uma pessoa traída, humilhada, sofrida, ela está doente. Talvez não está de corpo, mas de alma está só o bagaço. Está enferma, precisa de ajuda. Só que ninguém vai chegar em você e dizer, ei, eu quero te ajudar, eu quero te ensinar. Ninguém vai fazer isso. Sabe o que a maioria faz? Espera em Deus, minha filha. Ora a Deus aí que Deus vai mudar. E assim, passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 15. Morre nessa vida. É difícil uma pessoa traída não ficar doente, não adoecer. A não ser que não gostava. A não ser que não ligava. Porque se você tiver um pouquinho de amor próprio, um pouquinho de amor por alguém, um pouquinho de amor dos filhos, e você for traída, não tem como você não adoecer. Não tem. Isso quando não vem depressão, não vem estresse, não vem ansiedade, uma cambada de outras doenças atrás. Ei, dependendo do sofrimento, você sabia que o sofrimento provoca câncer, gente? A angústia, a agonia provoca câncer. O que eu quero te dizer? Que o problema é que você quer curar a causa e não a raiz. Por que a maioria dos planos, dos psicólogos, dos terapeutas, inclusive eu trato pastor, tem pastor que trata que é meu aluno, tem psicólogo, tem terapeuta que é meu aluno, sabe por que às vezes não funciona? Porque todo mundo quer tratar a causa. Por exemplo, estou com dor de cabeça, pastor. Vai lá e toma dipirona que a dor de cabeça para. Mas qual era a causa que deu dor de cabeça? Ninguém está nem aí. Pastor, eu estou com dor na barriga. Ah, pode ser prisão de ventre. Toma, mas por que deu prisão de ventre? Ah, mas eu estou com essas dores todas. Mas por que o seu casamento deu errado? Gente, o profeta... Se você pegar agora nos anos 90, tinha um cantor chamado Ricardo Mendes, ele tem uma música que fala assim, ó, não adianta a igreja rezar e fazer tudo errado. Aqui, o profeta Oséias, há mais de 4.000 anos, diz, o meu povo padece por falta de conhecimento, não tem conhecimento certo. A gente faz tudo errado, mesmo orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando fazer a vontade de Deus, a gente faz errado. Tentar salvar um casamento ou um negócio que está falindo, tentar salvar algo sem olhar a causa e não a origem, não é tratar o resultado, é de onde isso veio, é a primeira coisa. Peraí, tudo bem, eu sou crente, sou filho de Deus. De onde veio essa traição? Ah, porque é falta de caráter. Pronto.
Parabéns, você resolveu o mundo, acabou os problemas, acabou o sofrimento. Agora você descobriu, é só agora você não casar com quem não tem caráter. Olha que simples. Não é assim, minha filha. Eu já te falei, se você chegou agora, eu te falei o passo a passo de uma traição. E 99% das traições acontecem desse jeito. E eu queria pedir para você que está aqui, ó, TikTok, ó, já avisou que a live, se você não fizer tap-tap aqui, o TikTok tem esse negócio de fazer tap-tap. Usa esse aviãozinho para mim, por favor, só para a live se manter no ar. Pega esse aviãozinho e manda para 2 pessoas aí que você conhece. Não precisa dele vir, não. Se ele não quiser nem vir, não tem problema. Mas só para mostrar para esse algoritmo infeliz aí que nós estamos conversando aqui e vocês estão gostando. Senão ele acha que vocês não estão gostando e vai diminuindo e vai até cair. Você pode fazer isso por mim? Por favor? Faz isso para mim, por favor, aqui no Instagram e aqui no TikTok. Por gentileza. Se você não tratar a origem do problema, querer resolver só a causa, é como tentar salvar uma planta que está secando, apenas limpando as folhas. Você consegue entender? Você pode até dar um brilho na folha, mas se a raiz não estiver recebendo água, não tiver adubo, a planta vai morrer. Ela morre por dentro, no silêncio. É assim que está acontecendo no teu casamento. É isso que está acontecendo no teu casamento durante todos esses anos, ajudando casais em crise. Inclusive dentro da minha casa, teve casais de filhos que tiveram problema. O meu casamento, com mais de 34 anos, que teve problema também, quando eu completei 20 anos de casado, existe um erro fundamental. Na tentativa de resolver as folhas, você cura das folhas, você não cuida da raiz. Se você não entender a verdadeira raiz do problema, como eu disse, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que curar, como que eu curo, pastor? Primeiro, maldição hereditária. Ela existe? Se você for um crente, fiel a Deus e tiver entregue a tua vida a Jesus, está quebrada, não tem maldição hereditária. E se eu não tiver firme em Jesus? Tem maldição hereditária. A Bíblia diz que tem porque tem. Mas Jesus leva ela na cruz. Só que não é só maldição, tem herança genética, padrões de comportamento. E eu mostrei para vocês agora como funciona isso. Eu vou dizer para você aqui, o Cristo levou no madeiro. Se você está em Cristo, nova criatura você é. Não existe nenhuma maldição hereditária. Agora, se não tem Cristo na vida, é óbvio que tem maldição. E herança genética. Deus deixou a medicina para você usar. Se você tem algum problema de saúde, gente, tem mulher que não gosta de nhanhã, como tem homem. É um problema? É. Você sabe qual que é o problema? O problema pode ser hormonização, o problema de hormônio, é genético. De repente não é uma doença, ele herdou isso da mãe, do pai, ele herdou da família. Então é o médico que tem que cuidar. Você precisa saber a origem disso, você tem que tratar a origem. Talvez o problema é espiritual, talvez o problema é de alma, é um laço de alma que você tem. Já ouviu falar em laço de alma? Se você soubesse o que é nhanhá, coisar, não vou falar o nome aqui, porque senão a live cai. Quando você faz isso, tudo que tem de bom no outro, tudo que tem de ruim, é uma só carne, colega. Prostituição, adultério, pornografia, demônio, feitiço, obras malignas, obras de satanás, vem todo para tu. Você está entendendo? E existe a terceira questão, que é a herança comportamental. E para quebrar, só uma mudança brutal de mentalidade, quebra de padrões de comportamento. A maioria nem sabe o que fez para curar. Ainda existe um legado de paternidade. De repente você tem problema com o teu pai lá atrás. Ei, isso é pesquisa. A maioria dos homens e de mulher que tiveram problema com o pai não tem problema no casamento. Isso é ciência, isso não é só religião. A maioria, se você teve algum problema com o teu pai, é bem provável que você tem problema no teu casamento. Você vai ser, às vezes, imperceptível, mas você não se relaciona bem com o homem. Gente, uma briga não começa por falta de comunicação. Ela termina ali. Ela começa no espírito, ela pode começar na alma. E eu vou dizer uma coisa para você.
Durante anos eu vi casais, eu vi mulheres crentes do círculo de oração, cheia de amor, cheia de paixão, mulheres respeitadoras, tentando tudo. Elas tentam conversar, insistem, cobra, até conseguem uma melhora, mas depois gangrena tudo de novo. Dura uns dias, dura meses. Aí vem frieza, vem silêncio, vem agonia, vem dor. Elas oram sozinhas, pedem a Deus por uma resposta, mas se sentem sem direção, como se as suas preces, a sua reza, a sua oração não passa do teto. O problema é que essa luta solitária, essa tentativa de consertar tudo apenas com a sua própria força, você não vai aguentar, minha filha. Isso gera um desgaste emocional gigantesco, abala a tua fé e no final deixa a sensação que o casamento não tem mais jeito. Eu também já me senti frustrado, nós já passamos, eu e a pastora já passamos por isso. Por muito tempo eu buscava em Deus uma resposta, uma direção. Eu queria entender, não só comigo, o que estava acontecendo com meus filhos, estava acontecendo com outro, até que um dia Deus me deu a unção e esse ministério, esse meu ministério. Por isso que eu não cobro para dar palestra. As igrejas me chamam, eu vou lá, quanto você cobra? Não cobro. Por isso que eu não quero vender curso para você, mas eu preciso sobreviver, assim como Paulo. Paulo pregava o evangelho e fazia tendas para vender. A minha tenda é os meus livros. Se você quiser me ajudar, compra meus livros. O livro é bom para você. E aí você fala como se não tivesse, olha, você fala não tem mais solução, mas tem. Eu não sei como que você está vivendo agora. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem agora. Tem solução e ela não é só espiritual, é esse o problema. O problema é que todo mundo vai te dar um conselho e dizer, espera em Deus, deixa que Deus resolve. Deus não vai resolver se você não estiver preparada. Eu provo para você que não vai. Não adianta, vou repetir, não adianta na igreja rezar, fazer tudo errado. O meu povo padece e sofre por falta de conhecimento. Deus pode estar contigo e o teu casamento está uma bagunça e continuar bagunçado. Filha, tem irmã do círculo de oração que ora e jejua e tem calo no joelho. E o marido foi embora com a amante. Ah, eu vou largar e viver sozinha. Não, minha filha. Sabe qual que é o problema? Eu vou falar uma coisa aqui, se você é crente, você vai me dizer se você tem isso ou não tem. Todo casamento, nos dias de hoje, só funciona. Por que eu falo nos dias de hoje? Porque antigamente era fácil ser casado. Antigamente era fácil criar filho. Antigamente era fácil ser casado porque o homem manda, a mulher obedece. Mulher não largava de marido. Antigamente, se mulher largasse de marido, ela estava ferrada. O homem fazia o que queria, podia ter amante, podia sair para a rua, beber, pular, fazer o que queria. Era assim antigamente, só que hoje não é mais. Hoje você não aguenta mais isso. Hoje, homens, eu vou te contar um segredo. Tem mulher que se ela largar de você, ela vive melhor do que se estivesse contigo. Você está entendendo? Antigamente era fácil, antigamente o homem era o bichão da goiaba. Ei, eu criei a metade dos meus filhos, e olha que eu tenho um filho aqui assistindo na live. Eu tenho 16 filhos. A metade dele eu criei na base do escrever, não leu, o pau comeu. Olha que fácil. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha que lindo. Era assim, só que hoje não é mais. Hoje você não cria mais filhos na base da pancada. Hoje você não mantém um casamento só com oração. E eu te provo para você que não, senão você não tinha ninguém aqui me escutando há quase 2 horas. Eu tô aqui 1h20 falando e tem um monte de gente aqui que está desde o começo. É porque sua vida está uma miséria, sua vida está uma desgraça, você está com dor. Eu sei que você está. E eu vou te dizer uma coisa, Deus vai curar você, mas você precisa estar preparada para receber essa unção. Para você receber esse presente de Deus. Pastor, o que eu tenho que falar, pastor? O que eu tenho que fazer? Seu casamento precisa... Você tem que entender que o seu casamento não é só carne. Seu casamento é corpo, alma e espírito. O seu problema do seu casamento é o espiritual que você tem que cuidar, do relacionamento que tem a ver com mente, com alma, não é espiritual, e do financeiro, que é do bolso.
Mas peraí, o que financeiro tem a ver? Eu vou te contar um segredo. 60% dos divórcios que aconteceu ano passado, 60% foi por problema de dinheiro. Você sabia disso? Inclusive tem mulher aí que só não larga o marido porque não tem para onde ir, não tem grana, não tem dinheiro. Se ela largar o marido, ela tá ferrada, não sabe o que fazer com os filhos, não tem profissão, não trabalha. E aí? Tô mentindo? Eu tô mentindo? Se você entender isso. Pastor, e não é mais curar a causa. Para um pouquinho, esquece esse negócio de pedir perdão, esquece esse negócio de desculpa, esquece esse negócio de perdoar agora. Primeiro você vai curar você que foi traído. Você que foi traída. Como que eu curo? Com 3 coisas. Um altar de Deus. Você precisa ter um altar de Deus na tua casa. Eu vou te falar coisas aqui que eu ensino lá na comunidade, e lá eu ensino melhor, depois se você estiver lá eu te ensino melhor, mas aqui eu vou te dar uma ideia por cima. Você precisa ter um altar de Deus na tua casa. Você tem? Entenda uma coisa, não adianta você orar, jejuar, ir na igreja, frequentar eventos. Isso é bom, edifica teu espírito. Mas o teu marido, teus filhos, vê Deus em você? A tua esposa vê Deus em você? Entenda uma coisa. Você pode ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e não ver Deus em você. Se você não tiver um altar de Deus na tua casa, dificilmente você vai ter uma vida plena nos dias de hoje. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E eu vou te contar uma coisa. Segundo os números, estatística do IBGE, casamento hoje é para durar de 5 a 10 anos no máximo. Ei, tem uma pesquisa que prova que 80% dos homens e 67% das mulheres já traíram. Você sabia disso? De cada 10 homens, 8 trai. 8 trai. Então não adianta, eu vou largar desse e pegar outro. Vai trair do mesmo jeito. É fato. Segundo as pesquisas, a pornografia atinge a maioria dos homens. E pornografia e traição, quem vê pornografia não é se vai trair, é quando vai trair. Se não traiu ainda, né? Se já não traiu. O que eu preciso? Do altar de Deus. E o que é? Não tem como viver com traição. Ninguém aguenta viver com traição. Para com isso. Isso é coisa de Satanás. Aí eu vou para o divórcio. Por isso que aconteceu mais de 430 mil casos de divórcio nos últimos anos. Só no último ano. 430 mil. A maioria de crente. Crente divorcia mais do que ateu. Por quê? Meu povo padece por falta de conhecimento. Porque se tiver conhecimento, deixa eu te contar um negócio para você. E eu não vou mentir, não. Se não fosse para mim ser feliz no meu casamento, se meu casamento não me desse felicidade, prazer, paixão e tesão, eu não estava casado. Vou ser sincero para tu. Eu não estava casado. Ah, pastor, e o teu ministério? Ministério que ia pro raio que eu parta. Mas entre ficar num casamento amaldiçoado só para manter ministério, eu dispenso. Eu não quero. E tenho certeza que a Lila, se ela tivesse uma vida de cão, passando dificuldade financeira, passando problema, rala, no mundo tereis aflições. Isso é bíblico. João 16:33. Mas eu venci o mundo, vós também venceu. Eu passo por aflições, mas eu não vou viver a minha vida inteira em aflição. Eu não vou viver um casamento de fachada, um casamento infeliz, amargo, sem prazer, sem honra, sem paz, sem felicidade. Eu não vou viver. Pode ser. Eu não estou nem aí, é porque você é crente. Eu com isso. Não vou. Ah, pastor, aí você vai estar desagradando a Deus. Eu sei que vou, mas eu prefiro não ficar mentindo. Não ficar fingindo que está tudo bem. Tem como? Tem. 3 coisas que eu vou te ensinar hoje já vai mudar muita coisa na tua vida, mesmo se você não for minha aluna, mesmo se você não comprar meus livros. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Primeira, crie um altar de Deus na tua casa. Você precisa entender que a sua casa tem que ter um altar para Deus. E não é um altar com vela e imagem, não. É um lugar onde todo dia você faz um devocional, aonde você vê a Bíblia, onde os seus filhos daqui a pouco começam a perceber, nossa, meu pai, minha mãe tá orando, meu pai, minha mãe tá jejuando. Aqui em casa, não é na igreja. Você está entendendo?
Sueli, meu esposo está viciado em TikTok, pornografia. Eu tenho um livro chamado, eu fiz um livro exclusivo para a esposa. Esse livro é pornografia para as esposas, mas não é para a esposa viciada, é para a esposa aprender a lidar com o marido, para identificar a hora de chamar ajuda, como que ela deve fazer e a hora até de cair fora. Eu pus lá no livro. Porque tem uma situação na pornografia que não adianta você ficar, não. Você tem que, vazar. Compra o meu livro lá que vai te ajudar. Então a primeira coisa é você. Primeira coisa é você. Primeira, é você criar um altar de Deus na tua casa. Deus só tem uma coisa maior do que o meu casamento, é Deus. Só tem uma coisa maior do que a minha esposa, Deus. Não é igreja, não é ministério. Não confunda as coisas. Não é Bíblia, é Deus. Só Deus é maior do que a minha vida, do meu casamento e a minha casa. Então eu vou ter um altar de Deus dentro da minha casa. Meus filhos têm que, sem eu disser, eles precisam começar a ver Deus em mim. Como assim? Como que vê Deus em você? Pelo que eu faço para Deus e pelo que eu faço para o próximo. O que você tem feito pelo próximo? Você não tem uma vida tão desgraçada que não dá nem para você, quanto mais para ajudar o outro, né? Mas você precisa mudar isso. E aí que vem a cura. Só que você não pode ter só um altar de Deus na tua casa, porque talvez o altar de Deus a maioria de vocês tem. Um quarto de guerra, um canto para oração, faz devocional, lê a Bíblia todo dia em casa, talvez você já até tem. Mas sabe o que falta? O altar da família. Você sabe aonde é o altar da família? Mesa. Casamento é feito de toque, presença, conversa. Você precisa ter tempo no teu casamento para ter um toque, para estar tocando, para estar conversando, para estar presente. Ei, eu vou te contar uma coisa. Se tem um título que eu não me orgulho, às vezes quando eu falo que eu tenho 16 filhos, a maioria das pessoas começa a me elogiar e eu me sinto incomodado porque eu não fui um bom pai. Eu fui um péssimo pai, eu não fui um pai presente, talvez porque eu tinha muito filho, eu era pobre, eu saía de madrugada, ele estava dormindo, eu chegava de noite, ele estava dormindo, eu viajava trabalhando o Brasil inteiro, já viajei o Brasil inteiro, eu tinha que trabalhar muito, eu cheguei a ter 3 empregos, eu não tinha tempo para filho. E isso foi ruim, porque uma família é feita de toque, presença e conversa. E o altar da família chama-se mesa. Quando fala mesa, muita gente pensa é só na comida. Sim, na refeição. Mas um tempo para ver uma série junto. Para assistir uma novela, para assistir um filme junto. Um filme que teu filho gosta, um filme que teu marido gosta, um filme que você gosta. Um filme para conversar, para curtir. Eu tenho memórias afetivas em alguns filhos de filmes que nós assistimos, de série do Shrek que nós assistíamos junto. Você consegue entender? Você precisa criar um altar para a tua família. E depois eu vou te explicar como que funciona, como que você coloca isso na prática. Porque não adianta só ter o conhecimento, não ter o discernimento e não ter a sabedoria. Eu vou te ensinar. O terceiro pilar é o altar. Dentro do altar da família tem um altar no teu quarto que chama cama. Ei, deixa eu te contar um segredo. Cama só tem 2 serventias. Qualquer outra coisa que entrar na sua cama que não seja essas duas, vai estar errado. Cama só serve para 2 coisas, descanso e prazer do casal. Cama não é para você discutir DR, para você discutir relação, para falar dos problemas do trabalho, para falar dos problemas que você teve em casa com teu marido. Lugar de tratar de problema é na mesa, não é na cama. Pastor, mas o que tem a ver que a gente só tem tempo na cama? Por isso que a tua vida está uma merda. Não macula o teu leito. O leito tem que ser sem mácula. Você está entendendo? Eu tenho certeza que até agora eu estou falando, se você está com problema no casamento, eu tenho certeza. Você não tem altar de Deus, você não tem altar de família. Você não tem. Esse é o primeiro altar de Deus. Segundo, altar da família. E tem o terceiro, o altar da prosperidade. Entenda uma coisa. Nunca queira ser rico. Eu vou te contar. A Bíblia fala sobre dinheiro mais de 2.300 vezes. Dinheiro, ouro, herança, fazenda, riqueza, mais de 2.000 vezes. Porém, na maioria delas, é te avisando dos cuidados, dos perigos da riqueza.
Eu vou te traduzir no português, claro, vou nem usar o que a Bíblia fala. A maioria dos homens, quando fica rico, ele troca a mulher por uma novinha. Ah, e as mulheres devem estar batendo palma. A maioria das mulheres, se tiver um bom emprego, começar a ganhar bem, troca de marido. Isso é número. Isso não é especulação, não é opinião de pastor, é número. É dados, é fatos, é realidade. Sabe por quê? Porque vocês não têm um altar de Deus, não têm o altar da família e não têm o altar da prosperidade. Pastor, o que é altar da prosperidade? Eu vou explicar. Lá na comunidade, nos meus livros, eu dou detalhadamente como funciona, como começar, o que você tem que fazer, o que é, o que não é. E detalhe, não adianta você pensar em ter dinheiro se você não está preparado para ter dinheiro. A maioria de vocês não está preparado. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Quem aqui ouviu eu contando a história da Sara, do long que ela pediu? Deus não vai dar um long para você, se você não estiver preparado. Deus não vai abençoar financeiramente se você não estiver preparado. Por isso que eu tenho um livro chamado Os Códigos da Prosperidade, que você vai ter acesso. Ele te prepara para ter dinheiro, não é para você ter o dinheiro, ele te prepara para receber. E aí eu tenho um outro livro chamado Fique Rico, Só Não Morra Tentando, que ensina você a ganhar e a fazer e a multiplicar dinheiro. Porque é um casamento sem prosperidade. Os dois maiores responsáveis pelo divórcio é dinheiro e intimidade, para não dizer o Celso. Não precisa ser rico para ter um casamento bom. Entenda uma coisa, a riqueza é ter muito de algo. Tem gente que é rico de... Eu sou rico de filhos. Tem gente que é rico de amigo. Tem gente que é rico de família. Tem gente que é rico só de dinheiro. Tem gente que está assim de dinheiro e não tem um amor, não tem uma casa, não tem uma família decente. Eu tenho. E eu não tenho dinheiro, não sou rico. Ser rico é ter muito de algo. Prosperidade é o suficiente de tudo. E é isso que eu ensino. Ei, a Bíblia diz que nem tão pobre a ponto de envergonhar a Deus e nem tão rico a ponto de esquecê-lo. Você está entendendo? Você está entendendo a diferença? Você está entendendo a diferença? Nem tão pobre a ponto de esquecer, de envergonhar a Deus. Provérbios 30, verso 7. Lê aí e me fala o que está escrito. Provérbios 30, verso 7. Você está entendendo? Foi aí que eu criei a missão do casamento. A missão do casamento é o meu ministério. Eu quero ajudar você a restaurar a tua vida. Eu quero te ensinar o que é um altar de Deus. Eu quero te ensinar o que é o altar da família. Eu quero te ensinar o que impede, o que vai impedir você de ter um altar de Deus. Você está achando que é só querer. A maioria quer, mas a maioria não consegue. Muita gente às vezes, eu sei o que é o altar da família, eu vou construir. Tem muita coisa que vai te impedir. Se você não souber o que é cada uma delas, você não vai ter nunca. Eu quero ter um altar da prosperidade da minha casa, eu quero ser uma pessoa próspera. Pastor, quer dizer que crente não pode ser rico? Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que não pode. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas tem um monte de rico. Ei, você pode ter o melhor carro, isso é riqueza, é prosperidade. Você pode ter a melhor casa, usar a melhor roupa, o melhor celular, morar numa casa boa, você pode ter o dinheiro. O que é riqueza? Ter muito de algo. O que é prosperidade? Ter o suficiente de tudo. Você pegou esse código? Você pegou essa? Anotou aí? Riqueza é ter muito de algo. Prosperidade é ter o suficiente de tudo. Suficiente para quem? Para você. Porque suficiente para mim é diferente de suficiente para você. Para mim, se eu for levar toda a minha família, eu preciso de um ônibus. Eu tenho 16 filhos, 27 netos, preciso de um ônibus. É suficiente para mim um ônibus. Para você, talvez um carro, bom carro de 5 lugares, de 7 lugares, já dá. Prosperidade é ter o suficiente de tudo, de amor, de honestidade, de paz. Eu vou te falar o que é prosperidade para a mulher. Para a mulher, prosperidade é ela ter segurança física, emocional, financeira. Prosperidade para a mulher é ter proteção, ser protegida pelo marido, protegida contra os outros, protegida contra ataques, protegida até contra quem fala mal. Prosperidade para a mulher é ela se sentir segura, ela se sentir amada, ela se sentir desejada. Isso é prosperidade para a mulher. Prosperidade para o homem é ele ter paz na casa, ter vontade de voltar para casa.
Prosperidade para o homem é ele ser respeitado pela esposa, pelos filhos. Prosperidade para o homem é ele ser honrado, admirado. Prosperidade para o homem é ter sexo. Sim. Ah, e para a mulher não é? Também, eu estou falando aqui no geral. Isso é prosperidade. Riqueza é outra coisa, meus filhos. Riqueza é outra história. Riqueza é acumular um monte de uma coisa só. Por isso que a maioria dos ricos, às vezes o cara é rico, mas não tem uma mulher. Às vezes é rico, perde os filhos. Às vezes é rico, não tem paz. Às vezes é rico, não tem Deus. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Você consegue entender? Então, eu estou aqui para te dizer. Você quer mudar o teu casamento? É só me chamar. Se você quiser meu celular, me chama no celular. O DDD é 15 93 500 mil. Deixa eu digitar aqui e fixar aqui na tela para você. Olha aqui, ó. Alguém digita aí meu celular, 1593 500 mil. Aqui no Instagram já está aí. Só me chamar lá no WhatsApp, é o WhatsApp da Academia do Casamento. Fala, pastor, eu quero aprender sobre os 3 pilares. Eu quero aprender a construir os altares de Deus. Eu quero me curar primeiro. O que é que vai te curar? O altar de Deus vai te curar. Mas eu vou te dar o caminho certo para você se curar. A primeira coisa que você tem que se preocupar hoje, cara, não se preocupa agora em restaurar teu casamento. Ah, mas ele foi embora com a amante. Deixa ele ir embora com a amante. Ah, mas ele não me respeita. Deixa, esquece. 7 semanas. Anota aí. 7 semanas. A sua vida vai ser imersa na missão do casamento. Depois de 7 semanas, você me fala. Se meu livro não prestou, não resolveu, não teve resultado, você me devolve. Combinado? Combinado? Estamos combinados? Você que está aqui no TikTok, dá tec-tep na tela. Você que está aqui no Instagram, a mesma coisa. E agora eu vou abrir para perguntas. Você quer fazer alguma pergunta? Pergunte agora. Qualquer pergunta sobre casamento, sobre relacionamento. Sueli Soares, nunca tivemos mesa em casa. Como é que está a sua vida, Sueli? 100%? Quer dizer, verdade, Deus quer a nossa entrega. O problema é que você só se entrega para Deus. E aí negligencia outras áreas. É o equilíbrio. Você sabia que a Bíblia diz, sejais moderado até na justiça? Que se você for justo demais, você há de destruir a você mesmo. Até para ser justo, a Bíblia diz que é com moderação. Entende? Então, tem que tomar cuidado com isso. Você precisa ter equilíbrio. Você não pode alimentar só o espírito. Você é corpo, alma e espírito. Sua alma clama, chora. Você precisa de alimentar ela. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Maiara Martins, continua falando da associação entre pornografia e traição. Deixa eu te explicar uma coisa. Lá no meu livro, Pornografia para Esposas, eu vou te dar 20 passos para você identificar onde o teu marido está. Até o passo 5 está verde. Está fácil de retornar, depende de você. Até o passo 7. Do passo 7 até o 15, vai te dar trabalho, você precisa de ajuda. Você vai precisar de ajuda de um profissional, você vai precisar, senão você vai se ferrar. Do passo 16 para frente, fuja. Porque senão vai sobrar e feio para tu. Vou te contar. Lá mostra tudo o que acontece na pornografia. Entenda uma coisa, uma pessoa que já está entre o passo 7 e o 14, não é se ele vai te trair, é quando e como ele vai te trair. É bem provável dele querer te levar junto para a traição. Você não faz ideia de como fica a mentalidade de um homem que vê pornografia. E não sou eu que estou dizendo, é a ciência que está dizendo. Tudo que está lá não é tirado só da Bíblia, não. É tirado de livro de ciência. Você pode checar no Google, pesquisar para ver se é verdade. Então, se você quer ajuda, eu tenho esse... A primeira coisa, eu acho que ele entra... Eu tenho 3 programas. O programa de cura, que é o altar de Deus, o programa de altar de família e o programa de altar financeiro. É o último. Porque se você não estiver preparado para ter dinheiro, você não vai ter dinheiro nunca. Então, são 3 programas. Acho que a pornografia está no 2º programa. Se você quiser, tá? Deixa eu ver aqui se tem pergunta aqui no TikTok. No TikTok. Deixa eu encerrar aqui.
Deixa eu encerrar aqui no YouTube. Para quem está no YouTube, fica com Deus, só entrar lá na Academia do Casamento.